Olá, minha gente, minhas amigas e meus amigos. Depois de umas 3 semanas ou mais sem fazer o meu vídeo de sexta-feira, decidi hoje aqui nesse cantinho aqui da minha casa. Cada vez eu gosto de escolher um cantinho especial que eu tenho aqui. Como a maioria sabe, eu moro no sítio e o pátio aqui eu procuro colocar bastante flores para o ambiente ficar bonito, pitoresco, parecido com o Jardim do Éden. Então hoje eu decidi fazer um pequeno vídeo, começando com uma história, que é dessas histórias criadas, né? Uma narrativa, que tem o objetivo de ilustrar, de mostrar alguma bênção que vem da parte do Senhor. É a história do José. Existem versões diferentes, mas é sabido que esse José era um homem muito simples, um homem de pouco recurso, e que não sabia rezar, não sabia orar, mas era um homem religioso. E, portanto, todos os dias ele ia à igreja. E ao chegar diante da imagem de Jesus crucificado, ele fixava bem, olhar naquela imagem e dizia: Jesus, eu sou José. Só isso era a oração dele. Virava para trás, voltava para o seu canto, para a sua casa. No dia seguinte repetia a mesma coisa. E assim ele fazia durante a vida, né? Chegava: Jesus, eu sou José. E pronto. Determinado dia ele foi acometido de uma enfermidade, provavelmente por um acidente ou coisa do tipo. Estava no hospital numa situação muito crítica, desesperadora. De repente aparece no quarto uma pessoa, um homem muito bem vestido, de roupa de um branco deslumbrante, um sorriso franco, um olhar penetrante e uma voz maviosa, e disse assim para ele: José, eu sou Jesus. Essa história realmente é muito bonita, né? Tem versão que diz que isso se repetia, ou se repetiu várias vezes, né? Seja lá como for, no momento de crise, então José recebe agora a recompensa. José, eu sou Jesus. Com isso eu quero que baseemos a nossa reflexão no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando acontece ali aquela multiplicação de pães. Eram 5 pães e 2 peixes, e Jesus alimentou uma grande multidão. A ideia de que naquele dia os discípulos tiveram o pensamento de proclamar Jesus rei em Israel, conforme o pensamento deles, porque viram que Jesus realmente tinha muito poder, portanto poderia ser proclamado rei. Por essa razão, Jesus mandou que eles entrassem no barco, isso já era de tardezinha, né? Entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago. Eles estavam ali nas proximidades de Betsaida. E Jesus ordenou que eles então fossem para Genezaré, do outro lado, né? Deveria ser uma viagem curta, no entanto, ao anoitecer surgiu uma tempestade muito forte e eles ficaram sem... A viagem não rendia e chegaram a perder a esperança, porque a tempestade era grande, muito forte, começou a haver a ideia de um desastre fatal. E aí, para completar, quando chega aí por volta da 4ª vigília da noite, que é o período das 3 horas da madrugada até o dia amanhecer, essa é a 4ª vigília, porque a noite é dividida em 4 vigílias, né? De 3 em 3 horas. De repente eles percebem que vem alguém andando sobre as águas. Então o pensamento foi que seria um fantasma e agora a situação realmente ficaria caótica, né? E o relato diz que eles, apavorados, gritaram. E quando eles gritaram, no desespero, Jesus então se manifesta
e fala que era ele, para eles não temer. E nisso acontece aquela parada ali com o apóstolo Pedro, né? Que ele sempre era assim, muito afoito, diferenciado dos demais. E Pedro então desafia a possibilidade dele também andar sobre as águas. E ele vai e anda sobre as águas, mas logo em seguida começa a afundar. Jesus o toma pela mão e o ergue. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, porque o que eu quero dizer é que realmente todas as pessoas passam por momentos muito difíceis na vida, não só os crentes. No caso dos crentes, a vantagem é que sempre ele consegue uma experiência para ter uma vida de fé cada vez mais aumentada. Mas o importante é isso. E Deus nunca chega na primeira vigília, nem na segunda, nem na terceira. Ele sempre chega na quarta vigília, quando não tem mais nenhuma esperança, quando todas as possibilidades humanas desapareceram, aí é que Deus chega. E eu quero falar o seguinte: se você, assim como eu, muitas vezes no momento de aflição, chegamos até a pensar que Deus não se lembra de nós, que Deus nos abandonou, não fique desesperado com isso, porque isso faz parte do nosso pensamento, todos nós somos assim. Porém, não esqueça que as provações, a Bíblia diz que elas servem para nos fortalecer na fé. Depois que passa a tempestade, vem a bonança e a gente vê como Deus realmente é maravilhoso, como Deus é bom. Bom, esse vídeo eu deveria ter gravado ontem, na sexta-feira, estou gravando hoje, é sábado à tarde, está um sol nublado, ficou bom para gravar aqui do lado de fora. Quero encerrar desejando a todos uma semana de paz, de prosperidade, de crescimento na fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude a transpor as dificuldades que nos aparecem constantemente. Aqueles que têm enfermidade, outros problemas mais, chega a pensar que não tem jeito. Não esqueça. Não esqueça que no momento certo Jesus vai chegar e vai dizer: José, eu sou Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe e até um próximo vídeo. E um abraço para todos. Vamos nós, porque o justo viverá pela fé.